Bloco 1. O chamado silencioso das almas. Há algo acontecendo no mundo, e não é visível aos olhos comuns. É silencioso, mas poderoso. É invisível, mas transformador. Milhões de pessoas, em diferentes países, religiões e idades, estão sentindo o mesmo: uma inquietação espiritual, uma vibração nova, uma vontade inexplicável de mudar. É como se uma força antiga estivesse despertando dentro da humanidade. Uma força que dormia há séculos, aguardando o tempo certo. E esse tempo chegou. Allan Kardec previu que a Terra passaria por um período de transformação moral, onde o bem começaria a dominar o mal, não pela força, mas pelo esclarecimento. Ele chamou isso de transição dos mundos, um processo em que espíritos mais evoluídos começariam a reencarnar para auxiliar o planeta em sua regeneração. Chico Xavier, mais de um século depois, confirmou essa visão. Disse que haveria um tempo em que o véu entre o visível e o invisível começaria a cair, e que almas sensíveis, vindas de planos superiores, seriam chamadas silenciosamente para uma grande missão espiritual. Você tem sentido isso? Esse chamado interno que não se explica? Essa sensação de que algo invisível te move, como se o universo inteiro te observasse esperando uma resposta. Talvez você seja uma dessas almas. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, nós estudamos os sinais dessa nova era, unindo a sabedoria de Allan Kardec e as mensagens proféticas de Chico Xavier para compreender o que está acontecendo com o mundo e com a alma humana. O chamado das almas não acontece com barulho. Ele vem como um sopro, um arrepio, um sonho recorrente, um sentimento súbito de que há mais do que isso. A alma desperta antes da mente entender. E quando desperta, começa a enxergar que a vida não é apenas matéria, é espírito em movimento. Kardec escreveu que chegará o tempo em que os espíritos superiores habitarão a Terra e o mal será expulso para mundos menos adiantados. E nós estamos vivendo o início desse tempo. Os sinais estão por toda parte. Crianças com sabedoria precoce, pessoas com dons espirituais aflorando de repente, sonhos que parecem mensagens, coincidências que mudam o rumo de uma vida. Tudo isso é parte do mesmo fenômeno, a ascensão vibracional da humanidade. Chico dizia que o amor seria a grande chave dessa mudança. E é por isso que os escolhidos da nova era não são santos ou perfeitos, são pessoas comuns que decidiram amar, compreender e perdoar mesmo quando o mundo as empurra para o contrário. São espíritos que voltaram com a lembrança inconsciente de um compromisso antigo, ajudar a Terra a renascer. Você talvez se sinta diferente. Talvez tenha dificuldade em se encaixar. Sinta um cansaço profundo de tudo o que é superficial. Talvez perceba que as coisas que antes te atraíam agora soam vazias. Isso é um sinal. A alma está tentando se alinhar com a nova vibração do planeta. Kardec explicava que à medida que a Terra se purifica, espíritos endurecidos moralmente são afastados e substituídos por outros, mais aptos a viver no bem. Esse é o motivo de tantas mudanças sociais, crises, separações e recomeços. Nada está desmoronando, está se reorganizando. Já reparou como o tempo parece correr mais rápido? Como as emoções estão mais intensas, os sonhos mais vívidos e as coincidências mais frequentes? O relógio espiritual da Terra está acelerando. O que antes levava séculos, agora acontece em anos, às vezes em dias. Tudo se move em direção à luz. E é por isso que tantas almas estão despertando agora, porque a Terra precisa de consciências que sustentem a energia do amor enquanto o velho mundo se desfaz.
Chico Xavier dizia que cada alma que desperta é um novo sol aceso na escuridão do planeta. E você sente esse sol dentro de você? As almas escolhidas não foram selecionadas por mérito, mas por vibração. Foram atraídas pela sintonia do amor, pela disposição em servir e pela coragem de recomeçar. Muitas delas já viveram aqui antes, em épocas difíceis, e agora retornam para concluir o que foi começado. Elas são as sementes do novo tempo. E o mais belo é que, mesmo sem saber, elas se reconhecem. Quando se encontram, há uma paz silenciosa, um brilho nos olhos, uma sensação de "eu já te conheço". É a lembrança espiritual despertando, é o reencontro das almas que prometeram voltar quando a Terra precisasse. Você sente isso? Essa saudade de algo que não viveu, mas que sabe que existe? Essa vontade de ajudar, de compreender, de ser útil, mesmo sem saber por onde começar? É o chamado, e ele não se cala até que você diga: sim, eu aceito. Se você chegou até aqui, é porque o universo te trouxe. Nada é acaso. Cada palavra, cada respiração, cada batida do coração está te preparando para algo maior. Kardec dizia que o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar o que faz. Então entenda, você está ouvindo isso por um motivo. O despertar espiritual não é um luxo, é uma necessidade da alma. É o ponto de virada da humanidade. E Allan Kardec e Chico Xavier foram os mensageiros que anunciaram esse momento. Um o explicou com a razão, o outro o revelou com o amor. E ambos apontaram para o mesmo destino, a regeneração da Terra. Mas toda regeneração começa dentro do coração humano. É dentro de você que o novo mundo começa a nascer. E quando a sua vibração muda, tudo muda. O despertar não te tira do mundo, te devolve a ele com um olhar novo. Você passa a enxergar sentido onde antes havia dor e aprende a transformar o que antes te feriu em força. E talvez seja isso que Deus mais espera de nós nesse tempo, que deixemos de reagir e comecemos a iluminar. Porque a verdadeira revolução não acontece nas ruas, mas nas consciências. E cada alma que desperta é uma revolução silenciosa acontecendo. Se você sente isso vibrar dentro de si, inscreva-se agora no canal e comente: "Eu ouvi o chamado". Cada novo inscrito é uma centelha que se acende no mapa energético da Terra. Juntos, estamos construindo a nova vibração do planeta. Uma onde o amor finalmente governa o que antes era medo. O chamado começou. E talvez, sem perceber, você já tenha atendido. Porque se o seu coração bateu mais forte durante essas palavras, é porque a sua alma reconheceu a verdade. E quando você compreender isso, perceberá que o despertar não é um luxo, é um lembrete. Um lembrete de que você faz parte de algo muito maior do que imagina. Que a vida não é uma sequência de acasos, mas um roteiro divino em constante construção. Chico Xavier dizia que cada alma é uma chama que Deus acendeu para iluminar um pedaço da escuridão. E Allan Kardec explicava que a luz dessas almas, quando unidas, cria o amanhecer de uma nova humanidade. Essa nova aurora já começou, e ela começa dentro de você. Então olhe para dentro, respire e diga em silêncio: "Eu aceito o chamado da luz". Porque é nesse instante que o universo te reconhece como parte ativa do plano. E é nesse exato momento que o invisível começa a trabalhar a seu favor. Bloco 2. A missão dos escolhidos. Ser chamado é um despertar, mas atender ao chamado é uma missão. E é aqui que a alma desperta começa a compreender o verdadeiro sentido da vida. Allan Kardec ensinava que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso significa que o verdadeiro despertar não é crença cega, mas consciência desperta.
A missão dos escolhidos não é seguir uma doutrina, mas viver a essência dela, transformar conhecimento em vibração, fé em ação e amor em presença. O chamado não é o fim, é o início de um trabalho silencioso e profundo. Chico Xavier dizia que ninguém está na Terra por passeio, todos estamos a serviço. E é exatamente isso. Cada alma que desperta é posicionada onde o universo precisa dela. Algumas são colocadas em lares difíceis, outras em profissões desafiadoras, outras ainda em caminhos solitários. Mas em cada caso, há uma razão invisível, um propósito divino se desenrolando. Você sente que há algo que precisa fazer, mesmo sem saber o quê? Essa inquietação é o espírito lembrando da sua tarefa. E a missão dos escolhidos é simples e grandiosa ao mesmo tempo: ser canal da luz em meio à escuridão. Chico dizia que quem caminha com amor nunca caminha sozinho. E, de fato, quem decide servir é acompanhado por forças espirituais que sustentam sua caminhada. Os mentores não escolhem os perfeitos, escolhem os disponíveis. Porque o universo não exige pureza absoluta, apenas disposição sincera. O primeiro passo da missão é o autoconhecimento. Kardec explicava que o ser humano se transforma quando reconhece suas próprias imperfeições. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o alicerce da evolução espiritual. O escolhido não é aquele que se julga melhor, mas aquele que luta todos os dias para ser melhor do que foi ontem. A luz que ele carrega não é isenta de sombra. Ela só brilha porque aceitou atravessar a noite. E é por isso que os despertos muitas vezes passam por dores mais intensas, porque Deus os treina na escuridão para que saibam guiar outros na luz. Você já se perguntou por que a vida te colocou exatamente onde está? Por que certas dificuldades insistem em voltar? Por que certas pessoas cruzam teu caminho? Nada é coincidência. A alma escolhida é testada na paciência, na fé e no amor, até que se torne instrumento firme. Kardec comparava o espírito em evolução a uma rocha sendo polida pelo tempo. Cada atrito, cada dor, cada perda, tudo é lapidação. Mas a beleza dessa lapidação é que, à medida que a alma se purifica, ela passa a irradiar paz, mesmo nas situações mais turbulentas. Essa é a marca dos escolhidos. Eles não impõem luz, eles são luz. E quando a luz é verdadeira, ela guia sem precisar falar. Se essa mensagem faz sentido para você, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui compartilhamos reflexões, mensagens e estudos sobre esse despertar coletivo que Kardec e Chico anunciaram. Sua inscrição fortalece essa corrente de luz e ajuda outras almas a encontrarem o mesmo caminho. O segundo passo da missão é o serviço. Mas servir não é carregar o mundo, é transformar o que está ao alcance. Chico Xavier dizia: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Servir é isso, recomeçar quantas vezes for preciso, levar amor onde há dor, compreensão onde há julgamento, esperança onde há desespero. Os escolhidos são jardineiros da alma humana. Eles plantam flores em corações áridos, mesmo que não vejam o jardim florescer. Fazem o bem em silêncio, sem esperar retorno. Porque o amor verdadeiro não busca recompensa. Ele se basta em si mesmo. E mesmo quando o mundo os julga, o universo os protege. Porque há uma força invisível que sustenta todo aquele que age com amor. Kardec ensinava que o bem é uma força ativa no universo. E quando você vibra nessa frequência, os espíritos superiores te cercam de amparo e inspiração. Mas o serviço espiritual não se limita à oração. Ele se manifesta nas pequenas atitudes diárias. O despertar não te torna especial, te torna responsável. Você começa a perceber que cada pensamento, cada palavra, cada gesto cria ondas que se propagam no invisível e entende que a verdadeira missão é amar conscientemente. Amar quem tem fé.
ajudar quem não reconhece, permanecer em paz mesmo quando o mundo se desaba. Essa é a prova do espírito maduro. E é nesse ponto que a missão se confunde com o próprio ser. Você já sentiu que as pessoas se abrem com facilidade perto de você? Que te procuram para desabafar, mesmo sem intimidade? Isso é um sinal de que o teu campo vibracional já mudou. As almas despertas irradiam serenidade, e o espírito humano reconhece essa energia. Mesmo sem entender, os outros se aproximam da tua luz. Chico dizia que a caridade é o amor em movimento, e Kardec confirmava que fora da caridade não há salvação. Essas não são frases religiosas, são leis universais, porque amar é a frequência mais alta que um espírito pode alcançar. E quem vibra nessa frequência se torna invisivelmente um farol para o mundo. Mas nem todos compreenderão a tua luz. Muitos tentarão apagá-la, outros duvidarão de ti. Não desanimes. Kardec foi ridicularizado, Chico foi desacreditado. E ainda assim, ambos seguiram firmes, porque sabiam que a missão não é convencer, é testemunhar a verdade. Se o seu coração vibra com essa mensagem, inscreva-se agora no canal e comente: "Eu aceito a minha missão". Cada comentário é como um eco espiritual que reforça o campo de luz deste trabalho. Compartilhe essa mensagem. Talvez você seja o sinal que outra alma precisa para acordar. A missão dos escolhidos não é grandiosa aos olhos do mundo, mas é sublime aos olhos de Deus. Eles são as mãos invisíveis que sustentam o planeta, os corações que mantêm a fé viva, as almas que lembram à humanidade que a evolução não é uma corrida, é uma jornada de amor. E quando um escolhido cumpre sua missão, não precisa de aplausos. Seu coração sabe. Ele sente a paz silenciosa que vem do dever cumprido, a certeza de que por um instante foi instrumento do divino. E talvez seja essa a mais alta glória que um espírito pode alcançar: ter vivido com amor e deixado o mundo um pouco melhor do que o encontrou. E lembre-se, Allan Kardec dizia que a luz não luta com a sombra, ela apenas acende. Essa é a essência da missão: não combater o mal, mas espalhar o bem. Cada vez que você escolhe o amor ao invés da raiva, a compreensão ao invés do julgamento, o perdão no lugar da vingança, o universo se expande um pouco mais em luz. Chico Xavier viveu toda a sua jornada como exemplo disso. Ele foi humilhado, criticado, desacreditado, mas nunca deixou de servir. E com sua simplicidade, provou que a verdadeira força espiritual nasce da humildade e do amor incondicional. É essa força que o mundo precisa agora, e é essa luz que cada escolhido carrega dentro de si. Não espere o momento perfeito para começar, o tempo é hoje, porque quando o coração decide amar, o universo inteiro se movimenta para abrir os caminhos. Você não está sozinho nessa missão. Há legiões de almas despertas caminhando ao seu lado, mesmo que invisíveis aos olhos. E juntos, todos formam a rede luminosa que sustenta a transição da Terra. Bloco 3. Os sinais do despertar espiritual. O despertar espiritual não começa com milagres. Começa com inquietações. É quando o coração, antes distraído, passa a sentir algo diferente. Um chamado interior, uma vontade de compreender a vida além das aparências. De repente, o que antes bastava já não basta. E o que antes parecia certeza começa a se dissolver. Esses são os primeiros sinais do despertar. O espírito, cansado da repetição, começa a empurrar as paredes do ego. A alma quer respirar e o universo começa a responder. Allan Kardec explicava que o despertar do espírito é o momento em que a razão e a fé se unem, dando origem à verdadeira compreensão. É quando o ser humano deixa de viver apenas pelos instintos e começa a viver pela consciência. E esse momento chegou para milhões de almas encarnadas neste tempo.
Chico Xavier dizia que o sofrimento é a ferramenta divina que acorda a alma adormecida. E é por isso que muitos despertam no meio da dor. Quando a vida parece ruir, quando os planos se desmancham, quando as certezas caem, é ali que o espírito vê o que realmente importa. A dor abre portais. Ela rasga o véu da ilusão e revela o propósito escondido atrás das perdas. Talvez você esteja passando por isso agora. Sonhos intensos, emoções inexplicáveis, sensação de que algo invisível te observa e te orienta. É o chamado. É a alma pedindo passagem para assumir o comando da vida. E quando isso começa a acontecer, os sinais se multiplicam. Coincidências, pressentimentos, sincronicidades. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Você faz uma prece e a resposta vem em uma frase, em uma música, em um trecho de livro. O universo fala com quem aprende a escutar. Esses sinais não são aleatórios. Eles são lembretes de que você nunca esteve só. São pequenos toques do plano espiritual dizendo: continue, você está no caminho certo. Se você tem sentido isso, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui falamos sobre o despertar das almas à luz dos ensinamentos de Allan Kardec e das mensagens amorosas de Chico Xavier. Cada novo inscrito é uma alma que se junta a esta corrente de luz que está crescendo silenciosamente ao redor do mundo. Com o tempo, o despertar aprofunda. A alma começa a enxergar o invisível. Sente o que as palavras não dizem, percebe energias, pressente intenções. É o segundo sinal, a sensibilidade espiritual. Ela é o termômetro da alma. Quanto mais desperta, mais percebe. O olhar fica mais compassivo, o coração mais empático e o julgamento começa a se dissolver. Kardec escreveu que o sensitivo é um instrumento natural dos espíritos. É através dele que o invisível fala ao mundo. Essa sensibilidade não é fraqueza, é missão. Ela existe para que você se torne um canal consciente entre o céu e a terra. Mas, junto dela, vem a provação, porque o despertar não é feito apenas de luz. Ele ilumina também as sombras. Velhas feridas emergem, emoções esquecidas retornam. A alma precisa rever o que deixou mal resolvido, e isso dói. Mas é nessa dor que a verdadeira cura acontece. Chico dizia que o coração ferido é solo fértil para o amor renascer. E ele tinha razão. A alma que se permite sentir a dor sem fugir dela, acaba encontrando o próprio remédio dentro de si. A luz nasce exatamente no ponto onde antes havia ferida. Essas experiências não são castigo, são lapidação. Kardec explicava que as provas são o cadinho purificador da alma. Cada dor é um convite para evoluir, e cada superação é um degrau na escada da consciência. A vida não te pune, ela te prepara. Você já percebeu como depois de cada perda vem uma nova compreensão? Como se a dor abrisse um espaço para algo maior entrar? Esse é o terceiro sinal, a expansão da consciência. O olhar muda, o coração entende o que antes julgava. Você passa a enxergar beleza até nas dificuldades e percebe que tudo é aprendizado. O despertar transforma a forma como você vive, sente e escolhe. Você para de reagir e começa a responder. Para de culpar e começa a compreender. Para de fugir e começa a aceitar. E nesse instante, o caos começa a se transformar em sabedoria. É assim que o espírito amadurece. E é por isso que tantas almas estão despertando juntas neste tempo. Porque a Terra precisa dessa nova consciência para atravessar a transição. Chico Xavier dizia que quando uma alma desperta, ilumina 10 ao seu redor. Esse é o efeito dominó do amor. O despertar é contagioso.
Uma vibração elevada inspira outra. E em pouco tempo, uma multidão silenciosa está ajudando a mudar a frequência do planeta. Mas ainda há outro sinal: a busca pelo propósito. De repente, você sente que não pode mais viver no automático. Quer entender por que nasceu, o que veio fazer, como pode ajudar. É a alma lembrando do contrato espiritual que firmou antes de encarnar. E quanto mais você ouve esse chamado, mais o universo coloca as pessoas certas no seu caminho. Allan Kardec dizia que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus em todas as circunstâncias. Cumprir essa lei não é seguir dogmas, é viver o amor em todas as formas possíveis. É ser gentil mesmo que ninguém veja. É perdoar mesmo sem desculpas. É servir sem esperar retorno. Essa é a missão do espírito desperto. E quanto mais você age assim, mais leve se torna. Os fardos desaparecem, as magoas perdem força e o tempo deixa de te dominar. Você entra no fluxo da vida, no ritmo de Deus. Esse é o estado do verdadeiro despertar, a paz que não depende de nada externo. Você ainda sente dor, mas ela não te comanda. Ainda vive desafios, mas não se perde neles, porque a alma finalmente assumiu o controle. E quando isso acontece, o olhar muda. Você começa a reconhecer os outros despertos. Não há palavras, apenas sintonia. É como reencontrar uma família antiga. Olhares que se reconhecem, vibrações que se abraçam. Esses encontros não são coincidências, são lembranças espirituais despertando. Você não está sozinho. Milhares de almas estão ouvindo o mesmo chamado, lembrando do mesmo propósito, sentindo a mesma vibração. E todas elas, unidas, estão ajudando o planeta a subir de frequência. Se essa mensagem falou com o seu coração, inscreva-se agora no canal e comente: eu reconheço os sinais. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por mudanças. Talvez o despertar dessa pessoa comece com o seu gesto. Chico Xavier dizia que ninguém desperta antes da hora, mas todos despertam quando o amor chama. E é o amor que está chamando agora, dentro de você, dentro de todos nós. Ouça, sinta, responda, porque o despertar não é o fim, é o começo da sua verdadeira missão. E quando esse despertar se consolida, algo muda para sempre. Você entende que a espiritualidade não é fuga, é presença. Não é abandonar o mundo, mas transformá-lo através do que você se torna. Kardec dizia que a verdadeira luz não se esconde, ela se manifesta através das ações. E Chico completava: não precisamos falar de Deus o tempo todo, basta agir como ele agiria. Esse é o sinal final do despertar, quando a fé deixa de ser teoria e se converte em prática diária. Quando o amor se converte em linguagem viva e o exemplo fala mais alto do que qualquer palavra. O mundo pode continuar o mesmo, mas o modo como você o enxerga jamais será igual. Porque o despertar muda tudo, e o que antes era busca, agora é certeza. Você entende que não está aqui por acaso. Está aqui porque foi escolhido para lembrar o mundo do amor que o criou. Bloco 4. A transição da Terra e o papel das almas despertas. O planeta está mudando. E não é apenas o clima, as tecnologias ou os sistemas. É algo mais profundo, silencioso, que pulsa por baixo de tudo. A transformação espiritual da Terra. É o que Allan Kardec chamou de transição dos mundos, o ponto em que a humanidade deixa de ser guiada pelo instinto e começa a ser conduzida pela consciência. Durante séculos, vivemos sob o domínio do ego, do medo, da posse e da dor. Mas esse ciclo está chegando ao fim. Chico Xavier dizia que a Terra é uma grande escola, e agora estamos prestes a mudar de sala. Essa nova sala é o mundo regenerado, onde o amor será lei,
e o egoísmo não encontrará morada. Você sente o planeta diferente? As emoções estão mais intensas, as verdades mais expostas, o tempo mais acelerado? Tudo parece estar se revelando, porque realmente está. O véu entre o visível e o invisível está se tornando fino. E por trás das crises que assustam o mundo, há um parto espiritual acontecendo. O antigo está sendo desmontado, e o novo está nascendo. Kardec explicou que, em períodos assim, espíritos mais evoluídos reencarnam em massa para auxiliar a humanidade na transição. São as almas despertas, aquelas que sentem, compreendem e irradiam. Elas são os pilares da nova vibração da Terra. Talvez você seja uma delas. Talvez sinta o coração arder quando escuta sobre essa mudança. Talvez tenha sonhos, intuições, pressentimentos que te mostram que há algo maior acontecendo. Isso não é imaginação, é memória espiritual. Você se preparou para este tempo, e agora ele chegou. Chico Xavier profetizou que viveríamos uma era em que o pensamento teria força criadora imediata, e o amor seria o idioma universal. Estamos nos aproximando disso. O planeta está se ajustando a uma frequência em que apenas vibrações elevadas podem permanecer. Por isso tanta coisa está ruindo. Relações, crenças, sistemas políticos, sistemas econômicos. O que é construído sobre o medo não pode sobreviver em um mundo que vibra amor. E é nesse cenário que o papel das almas despertas se torna essencial. Elas não estão aqui para fugir da Terra, mas para ancorar luz nela. São curadores energéticos, construtores de paz, semeadores de esperança. Alguns pregam, outros apenas vivem com pureza, mas todos sustentam o mesmo propósito: ser pontes entre o céu e a terra. Kardec dizia que o progresso não é privilégio, é lei. E as almas despertas são os agentes dessa lei divina. Elas ajudam o mundo a evoluir, não com discursos, mas com vibração. Elas amam quando o mundo odeia. Elas perdoam quando o mundo se vinga. Elas permanecem em paz quando o mundo se desespera. E assim, silenciosamente, mudam o curso da história. Você já percebeu como, mesmo diante do caos, há algo dentro de você que diz: vai dar certo? Essa voz é o Espírito Eterno. E ela sabe que o amor vence, porque o amor é a própria essência de Deus. E quanto mais essa consciência se espalha, mais rápido a transição se acelera. Se essa mensagem ressoou no seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui falamos sobre o que Chico e Kardec já anunciaram há mais de um século: a chegada da nova era, o despertar das consciências e a regeneração da humanidade. Sua presença aqui não é por acaso, é um reencontro de almas. Mas lembre-se, a transição não acontece apenas fora, ela começa dentro. O planeta só se eleva porque as pessoas estão se elevando. Cada perdão que você concede, cada julgamento que abandona, cada ato de compaixão que pratica, tudo isso altera o campo vibracional do mundo. Chico Xavier dizia que, quando o coração muda, o mundo muda junto. E essa é a chave da nova Terra, o amor em ação. Não o amor romântico, mas o amor universal, aquele que compreende, acolhe e não desiste do outro. Por isso, quando as notícias te assustarem, não se desespere. O caos é apenas o último grito do velho mundo antes de partir. Kardec explicou que os mundos não morrem, eles se renovam. E é isso que está acontecendo agora, a renovação da Terra. Você faz parte dessa reconstrução. O seu exemplo, a sua serenidade, a sua fé silenciosa, tudo isso é uma semente do novo tempo. O universo conta contigo, mesmo que você ainda duvide de si. Porque o amor, uma vez despertado, nunca mais se apaga. E essa é a boa notícia. O pior já passou. Estamos atravessando o amanhecer da humanidade. O sol da consciência já rompeu o horizonte. Agora é hora de sustentar essa luz, de ensinar o mundo a respirar novamente com fé.
Allan Kardec dizia que o espírito se eleva ao compreender a lei do progresso, e ao compreendê-la, torna-se cooperador de Deus. É isso que as almas despertas estão fazendo, cooperando com Deus no renascimento do planeta. Cada um com sua missão, cada um com sua forma de servir. Uns curam com as mãos, outros com palavras, outros apenas com o olhar. Mas todos, juntos, constroem a ponte que liga a terra ao céu. Você pode não se sentir importante, mas é. A cada pensamento elevado, você ajuda a dissolver a sombra. A cada gesto de compaixão que pratica, tudo isso repara o tecido invisível do mundo. E quando muitos fazem isso juntos, o planeta inteiro muda de frequência. É por isso que o chamado se espalha tão rápido, porque o tempo da transição chegou. O amor está conquistando seu lugar. E por mais que o medo ainda grite, o amor já venceu, porque ele não depende de vitória, ele é a própria vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e comente: Eu sou parte da nova Terra. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Talvez o despertar dessa pessoa comece através de você. E antes de encerrar, lembre-se do que Chico Xavier dizia: Tudo passa, e a renovação é a lei do universo. A dor que hoje te visita é a bênção que te prepara para o amanhã. E esse amanhã está nascendo agora, dentro de você, dentro de mim, dentro da humanidade. Essa é a nova era, o novo tempo, o novo mundo. Não um lugar distante, mas um estado de consciência. Allan Kardec explicou que os mundos se transformam quando os corações se transformam. Então, a verdadeira revolução não é política nem econômica, é espiritual. É a revolução do amor. E é sobre ela que falaremos no próximo vídeo. A nova Terra, o mundo que está nascendo dentro de nós. Uma jornada sobre o novo estágio da humanidade, revelado por Chico Xavier e previsto por Allan Kardec, onde o amor será a linguagem universal e a paz a nossa morada. Porque a transição já começou. E você é parte dela. O despertar começou, mas a revelação vai além do que imaginamos. No próximo vídeo, descubra como o mundo espiritual está se manifestando entre nós neste exato momento. Clique agora no card e continue essa jornada de luz.